Aí, o pessoal tá chegando aí pra live. Felipe, um abraço. Direto aí de Curitiba. Suzana, presença especial também de São Paulo, chegando. Flávio, e aí, Flávio, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Vi que vai fazer uma live com o pessoal do IBMEC, né? Semana que vem sobre o varejo, bem interessante. Vou tentar acompanhar também semana que vem, dia 19, essa live aí do Flávio. O pessoal tá chegando, aí o Carlos Heitor Campanha acabou de entrar. Vou convidá-lo aqui para nosso convidado especial aqui da live. Chegando aí, vou cumprir. Grande Carlos Heitor. Tudo bem, Bernardo? Boa noite. Você me escuta bem? Deixa eu botar assim Eu tô, mais. eu tô escutando, tá tudo ok para você também? A minha conexão? Cara, tá muito boa e já saudando, né, as pessoas que estão aí com a gente. Te vejo, te Perfeito. ouço perfeitamente. Tá ótimo. Vamos dando as boas-vindas aí ao pessoal que está chegando na live. Agradecer a presença de todo mundo. Não dá para a gente recepcionar um por um aqui, né? Mas fica aqui nossas boas-vindas. Hoje meu convidado é o Carlos Heitor Campani, né? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, crítico, né, Carlos Heitor? Finanças pessoais e empresariais. Assim, o que até para a gente dar, antes de entrar propriamente no assunto, né, dar um tempinho para as pessoas que estão entrando. Eu sei, eu cresci ouvindo de pessoas experientes, né? E bem mais velhas do que eu, que o grande problema do nosso país era a educação. E sendo muito sincero com você, Bernarda, eu, mesmo depois dos meus 15, 16, 17, 18 anos, eu achava isso papo furado. Eu, na minha visão, naquela época, eu entendia que a violência, por exemplo, e a distinção social que a gente tem no Brasil, né, com os ricos muito ricos e, infelizmente, os pobres muito pobres, eram os dois maiores problemas do nosso país. E hoje eu entendo que essas pessoas estavam certas e eu que estava errado. Porque, na verdade, a educação é a base de todos os problemas. E para eu falar isso, de certa maneira, um pouco mais fácil, porque eu trabalho com educação, né? E eu vejo isso. A educação muda a vida de uma pessoa, muda os hábitos de uma pessoa. A gente está vendo aí, nesse período, né, de Covid-19, que a informação muda os hábitos. Se não fosse a informação, as pessoas não fariam os esforços que estão fazendo. E eu, né, puxando a sardinha para o meu lado, obviamente, eu vou para a educação financeira, que é um gravíssimo problema do nosso país. Ah, mas é problema no mundo todo. Não. É claro que todo mundo pode melhorar, todos os países têm que implementar suas políticas para desenvolverem as suas sociedades. Mas no Brasil o problema é muito mais crônico. Tá? E algumas pessoas podem. Ah, mas esse é o problema social da pobreza. Não. Existem países tão pobres quanto o Brasil que estão na nossa frente em termos de educação financeira. E aí você percebe a evolução desses países quando comparando algumas métricas com o nosso. Então, esse assunto em geral de educação financeira, para mim, é apaixonante. Eu falo com imenso prazer. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui contigo para falar. E eu acho que tem o tabu também, né? As pessoas não gostam de falar disso. As pessoas. É incrível. Se eu te pergunto assim, qual é o carro que você tem, todo mundo vai te responder na lata, ano, cor, modelo, qual carro aspira a comprar. Agora, se eu te perguntar quais são suas despesas mensais, uma coisa básica, tipo qual é a tua altura, qual é o teu peso, qual é a tua idade, impressiona que a maioria das pessoas não sabe. Tá? É impressionante. Você dizer, não, algumas pessoas. Não, não, é a maioria, infelizmente, não sabe quanto é as suas despesas. Qual é o percentual que você gasta com lazer? Essa pergunta destrói 99% das pessoas. Né? As pessoas não sabem qual percentual da sua renda elas gastam com lazer. E eu acho que é meu papel, né? Eu estou aqui cumprindo o papel de transmitir
e fomentar a educação financeira. Assim como hoje, atualmente, né, os médicos, os enfermeiros e todo o pessoal que trabalha em volta do setor da saúde está prestando seu serviço a toda a sociedade com informação, e eu vejo aí no âmbito familiar, inclusive, de amigos, os médicos sempre postando informações de caráter educativo. O que como eu não sou médico, eu não posso fazer esse papel. Meu papel é realmente na educação financeira. Carlos Heitor, eu sou um grande entusiasta também dessa área de educação financeira. Inclusive, eu acho que isso deveria vir desde a base, desde a escola da educação infantil, porque em momentos como esse de crise, as pessoas não sabem, não entendem como lidar numa situação dessa, né? Foi o que você falou, as pessoas não têm ideia do quanto gasta com lazer, quais são suas despesas fixas mensais, né? Quanto que elas têm que economizar por mês para ter um futuro tranquilo lá na frente. Então, assim, isso também é uma metodologia que o pessoal tem que pensar, né? Para trazer isso desde a base, né? Para colocar isso na escola, no dia a dia das crianças, para você ter adultos até um pouco mais responsáveis com finanças, né? E que tenham certa desenvoltura para lidar em determinadas situações como essa que a gente está vivendo de crise. Exatamente. Assim, impressionante como esse assunto ele passa ao largo na educação fundamental, né? Isso deveria entrar no currículo desde cedo. A matemática, e eu gosto muito da matemática, ela é muito mal utilizada na educação fundamental nesse país. Não é à toa que os nossos índices são horrorosos, porque a gente ensinar a matemática para descobrir o valor do quadradinho ou de x que seja, e daí? O que vai mudar a sua vida? Agora, se você demonstrar que a matemática pode te fazer mais feliz, se você, com uma boa educação financeira, por exemplo, né, isso muda. E a gente tem tempo para fazer isso, no quesito de grade curricular, né? Hoje, para que eu estudei mitocôndria, o retículo endoplasmático rugoso e liso? Isso é legal, mas eu me lembro que eu estudei muito. Eu decorava todos os afluentes dos rios. Sabe, tem coisas que você decora e um ano depois nunca mais você vai precisar, né? Não estou desmerecendo esse conhecimento. Cada profissional tem que ter o conhecimento, sem dúvida alguma, que lhe compete. Mas quando você fala de educação fundamental, a educação financeira é fundamental. E olha, crianças já sabem, já podem aprender o valor do dinheiro, quanto custa, que as coisas não são de graça. Então, isso poderia começar realmente na educação fundamental. Perfeito, perfeito. Agora, levando já para esse momento que a gente está vivendo, Carlos, então, um momento crítico, né, que ninguém esperava passar por isso. A economia brasileira estava voltando, né, a atingir bons patamares, a gente estava conseguindo ajeitar essa área fiscal nossa, né, do país. Paulo Guedes estava encaminhando bem algumas reformas aqui do Brasil e do nada surge o coronavírus, né, e tudo começa a desandar. Pegou todo mundo de surpresa, as pessoas não têm essa educação financeira. Então, eu começo te perguntando aqui, o que você acha que as pessoas e famílias devem fazer em um momento como esse, onde elas são pegas de surpresa e suas finanças se veem bagunçadas nesse momento? Não, primeiramente, o ponto que você tocou é interessante, né? Eu sempre sou uma pessoa que olho para frente, né? Dado o cenário, o que eu posso fazer de melhor, né? E no final do ano passado, até no iniciozinho, enquanto o Covid já era conhecido, mas não se sabia a dimensão do problema, nós estávamos muito otimistas, né, com a situação do país. Depois dessas crises todas pelas quais o Brasil passou, parecia que era a hora da gente passar por alguns bons anos aí pela frente. Por tudo que estava acontecendo no país, pelo ressurgimento depois de uma crise seríssima, pela política econômica do Paulo Guedes. Eu sou neoliberal e assim, quem estuda um pouco vê que essa é a melhor saída para um país como o nosso, para você diminuir a diferença social entre pobres e ricos. Então, e aí vem algo que ninguém realmente esperava, algo exógeno, alheio a tudo que a gente poderia prever, né? Então, eu não gosto de falar da palavra azar, mas é a palavra que me vem à cabeça, né? Então, é uma pena, porém, vamos olhar para frente, vamos acreditar, vamos ser otimistas, porque há razões para a gente ser otimista, né? Depois de toda a crise, ela tem início, meio e fim, vai vir a bonança, vai vir o crescimento e a gente tem que segurar firme e forte agora.
claro, entendendo que o momento não está fácil, mas vislumbrando um futuro. A sua pergunta específica é bem bacana, né? E algumas, eu acho que esse é o momento que as pessoas podem utilizar para quebrarem barreiras, em todos os sentidos. Eu mesmo, né? Eu sou professor do COPEAD, né? E aí o que a gente vai fazer com esse? Vamos esperar voltar? E aí lá no início dessa pandemia a gente resolveu dar aula online, através da ferramenta que eu ouvi falar, mas Zoom. Minha primeira reação foi, caramba, eu, modéstia à parte, dentro de sala de aula, eu domino aquele espaço, é como se fosse o Zico dentro do Maracanã. Eu domino, eu sei, sem olhar para a turma, eu sei onde todo mundo está. Cara, como é que vai ser uma aula online, né? Eu tive que quebrar barreira, porque eu fui obrigado, eu não tive escolha, né? O COPEAD decidimos, né? Vamos e fomos. E hoje eu estou maravilhado com essa experiência e completamente quebrei essa minha barreira psicológica. Outro ponto, será que eu preciso ir 2, 3, 4 vezes por mês a São Paulo, como eu ia frequentemente? Eu me pergunto, hoje várias reuniões eu posso fazer aqui, não preciso ir, perder tempo. Isso, inclusive, ecologicamente é bom. Eu não coloco o meu carro ou não faço um outro carro se deslocar e emitindo gases poluentes. Né? Eu colaboro com o trânsito da cidade, que é um dos motivos que gera maior estresse no mundo inteiro, o trânsito. Então, assim, tem uma série de coisas bacanas. Então, a crise faz você quebrar barreiras. Então, tomara que essa crise faça a gente também quebrar essa barreira financeira. Então, eu tenho 4 dicas aqui, que eu vou dar as 4 dicas, aí depois, se você permitir, se você... bom, você fica à vontade aí para me interromper, se deixar eu falar, que a professora gosta de falar, né? Se deixar eu falar, eu vou embora. Me interrompa. Vou dar 4 dicas e depois eu posso esmiuçar cada uma. São dicas muito simples, tá? Que qualquer pessoa pode fazer, sendo que uma é a mais difícil delas. As 3 primeiras são fáceis e as pessoas não começam nem pela primeira. Qual é a primeira dica que eu dou? Listar todas as despesas que a pessoa ou a família tem. Gente, isso aí não custa dinheiro. Custa um pouquinho de tempo, um pouquinho de pensar. Faça num Excel, aquele que gosta de Excel. Faça num caderno. Estou aqui um caderno aqui. Eu uso caderno, caneta, tá? Faça onde você quiser. Liste suas despesas. Isso é fundamental. É claro que, né, eu jamais vou indicar para você colocar lá gasto com cafezinho, gasto com feijão preto, com feijão branco. Não, você vai listar as grandes contas, aquelas que são relevantes e se repetem com frequência. Aquelas que não se repetem, elas podem ser colocadas como gastos extras ou alguma coisa num balaio maior. A segunda dica é quase a primeira, mas as pessoas esquecem, por isso que eu separo da primeira. Listar as despesas anuais. Então, é muito comum as pessoas reclamarem no início do ano porque estão tendo muitos gastos. Mas aí você para pensar e pergunta, mas que gastos são esses que você está tendo? Ah, é material escolar do meu filho, é o IPTU, é o IPVA do carro, é o seguro do carro, que eu sou azarado, que também é no início do ano. Eu falei, mas, gente, mas isso tudo é 100% previsível. Então, não é gasto extra, não pode ser gasto extra. Você tem 2 caminhos. Esquece isso e vamos ver como é que dá certo, né? Ou então, faz o que eu estou falando. Me parece que fazer o que eu estou falando gera muito mais frutos. O terceiro passo, esse é o mais fácil de todos, que é listar as receitas, né? E para muitas das pessoas, existe só uma receita do seu trabalho, né? E para algumas pessoas, tem mais receitas. Então, você tem que ter as receitas e as despesas mensais e anuais. O 4º e último passo é o mais difícil. Só que as pessoas nem chegam no 4º. Se as pessoas, cheguei no 4º, mas o problema foi o 4º passo, eu te entendi. Vamos sentar aqui, deixa eu te ajudar nesse 4º passo. Mas não, as pessoas não fazem nem o primeiro. O 4º passo é você, das suas receitas, separar de 10%, né, a 20%, tira da sua receita. Essa vai ser a sua poupança. Isso vai ser o que você vai se pagar. Mas como assim? Preste atenção. Qual é a pessoa, o que é mais importante para mim, na minha vida? Eu.
Se alguém falar, não, é minha filha, meu filho, ok, mas para o seu filho e sua filha, para você poder ajudá-los, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, por isso no avião, primeiro coloca a sua máscara, porque aí depois você ajuda as pessoas. Então, assim, as pessoas pagam o chiclete da rua, o café, a cerveja, antes de se pagarem. Meu Deus do céu, o que é mais importante? Você é a pessoa mais importante. Você tem que estar no controle da sua vida. Não é qualquer outra pessoa. Então, tira 10 a 20%. Tira. Ah, mas você não sabe como. Tira. Ah, mas tira. Você vai ver que dá certo. Tirou. Agora, muito bem. O que sobrou da tua receita, né? Você vai ter que fazer a conta. E isso não é mágica, não tem mágica aqui. Eu não sou mágico, não sei ensinar mágica. Você tem que bater o que sobrou das suas receitas com as suas despesas mensais e despesas anuais. Então, um exemplo simples. Se sua despesa anual somou R$ 1.200, você tem que reservar R$ 100 por mês para, no final do ano, você ter os 120, os R$ 1.200 e poder fazer frente às dívidas anuais. Tá? E é claro que esse processo não é fácil, porque implica em cortar coisas que a gente gosta. Tá? E aí a gente pode ir para várias dimensões, né? A questão da psicologia tem uns 3, no mínimo, não, na verdade, um psicólogo, mas outros 2, 3 economistas que se aventuraram em estudar psicologia para trazer para a economia e ganharam prêmios Nobel. Tá? O principal deles é o psicólogo Daniel Kahneman, cujo livro eu já botei no meu Instagram. Mas tem outros, tem o Richard Thaler também, dos nudes, né? E a psicologia, ela ajuda muito a entender as coisas. E a gente não pode se deixar levar pelos arcabouços cerebrais que todo ser humano tem, inclusive você, né? E inclusive eu. Tá? A gente tem que dominar isso, racionalizar e transformar esta razão em felicidade. Quem disse dinheiro aí, errou. Tem que transformar em felicidade. Porque o meu objetivo para os meus clientes, para as pessoas que me procuram, né, a não ser se for um fundo de investimento, é diferente. Ali as pessoas querem ter riqueza financeira. Mas eu tenho clientes, pessoas físicas, né, e familiares, eu já atendi uma mãe e 2 filhas, né, em que o meu objetivo é elas serem felizes. Tá? Não é ter mais dinheiro. O dinheiro é meramente um intermédio para que componha, para que compre e dê a tranquilidade para essas pessoas serem felizes. Então, eu vou dar um exemplo. Por que o cartão de crédito é um baita sucesso? Porque na psicologia, ele segue a regra mais conhecida do ser humano. O que a gente mais gosta? Antecipar o prazer e postecipar a dor. Isso aí assim, a maioria das pessoas. E já dizendo aqui, tá, pessoal? As regras da psicologia não valem para 100% das pessoas, não. Tá? Se você achar que você não se enquadra muito bem, quer dizer que você é uma exceção. Eu também sou exceção a algumas das regras e você, certamente, que nos acompanha, vai ser exceção. Então, a gente está falando aqui de uma maneira generalizada. Tá? Então, a maioria das pessoas quer o prazer hoje e a dor lá na frente. Aí tem um amigo meu que até racionalizou isso. Não, porque se você morrer no meio do caminho, você teve o prazer sem a dor. Eu falei, é verdade, mas a tua condição para ser feliz é morrer. Aí quebrou a tua estratégia. Mas é verdade. Então, o cartão de crédito é um sucesso por causa disso. Você tem a felicidade na sua mão. Você passa e pouco, né? Aí lá na frente vai vir a dor e é essa dor, né? Ah, mas vale a pena. Não, a gente pode também enveredar por esse caminho, eu mostro por A mais B que não vale a pena. Essa dor lá, ela pode ser reconduzida e te fazer uma dor muito mais sutil, suave e muito mais felicidade. Eu sempre cito, né, o exemplo de 2 irmãos gêmeos que nascem. Né? Quando eu falo o que é uma boa educação financeira, eu não estou falando, como muitos colegas, né, principalmente YouTube, blogueiros, esse pessoal aí, que, aliás, de passagem, está muito bem, obrigado, com milhões de seguidores, fazendo muito dinheiro. Mas as pessoas acham que muitas vezes o ideal é você economizar a todo custo, seu pão duro, né? E não é isso. É muito longe disso. O meu exemplo dos 2 irmãos gêmeos é o seguinte, né? Um irmão, ele é totalmente descabido financeiramente, é irresponsável. O outro irmão é todo, né, correto, segue o que a gente entende ser o melhor. Beleza, essa é a única diferença.
Agora, olha só, os dois irmãos eles vão comprar as mesmas coisas. Eles vão usufruir do dinheiro da mesma maneira. Então, não tem uma questão, um viajou 20 vezes para fora do país, o outro não. Não, vão viajar igual, vão comer nos mesmos restaurantes. Só que um deles, o que é financeiramente estável e inteligente, ele vai sobrar muito dinheiro no final da vida dele. O outro, para bancar isso, vai precisar de muito mais dinheiro. Então, eu digo isso. A tua felicidade não pode ser medida pelo dinheiro que você guarda na tua conta. Ela tem que ser medida, né? O dinheiro tem que entrar nessa conta da felicidade para te dar a tranquilidade de você controlar a tua vida, de você fazer o que você desejar. Bernardo, eu estou falando demais, eu disse. Então, não. Sempre bom. Professor é assim mesmo, né? Professor é assim mesmo, sempre fala muito. E essas 4 dicas que você deu são excelentes, realmente isso faz muito sentido, dá muito certo. São simples, né? São simples. Já vou avisar as pessoas que estão aí com a gente. Eu não vou dar nenhuma regra meticulosa, não vou dizer, ó, deriva, pega integral, tira de A a B igual a zero, você acha... Não vou nada disso, é tudo muito simples. É comportamental. E muitas vezes o que te impede é o psicológico. Tá? Eu costumo dizer... Alguém aqui já viu, né, um amigo, já soube de alguém comendo pedra? Né? Então, eu uso muito essa expressão, que, na verdade, vocês já me entenderam, é uma metáfora, né, de comer pedra. A gente não come pedra, né, porque é ruim, quebra o dente, não tem gosto, é sujo. Né? Só que, financeiramente, eu vejo muitas pessoas comendo pedra. Né? Eu vejo pessoas pagando por... Eu vou dar um exemplo bobo, né, do cartão de crédito novamente. Né? A pessoa pagando aquele mínimo do cartão, né? Quando vem lá a conta, o cartão tá louco para você pagar o mínimo, tá louco, tá torcendo de pé junto, paga o mínimo, né? Eu abria, né? Meu telefone, olha que louco sou eu. Eu estou procurando meu telefone, ele está na minha frente, eu estou falando com você, olha que loucura. Então eu não consigo abrir aqui para mostrar a taxa, né? Eu não ia mostrar qual o banco, não é meu objetivo. E também dizendo, eu sou neoliberal, o banco não está errado. Ele pode, se eu quiser vender minha casa por 20 milhões de reais, não vale nem perto disso. Se alguém comprar, eu não estou errado. Ó, a casa é essa, amigo. Você quer 20 milhões? Quero. Mas você tem certeza? Quero. É isso. Eu não estou errado. Então, eu sou neoliberal. Então, não tem nenhum problema com o que as operadoras de cartão de crédito fazem. Elas estão certíssimas. Mas cabe a mim, como educador, falar. Né? Eu abri hoje, agora, para o crédito rotativo da minha operadora, tá? Era 9,90% ao mês. Cara, é insano. Tá? E para aquele dinheiro que a pessoa tira na máquina do 24 horas com o cartão de crédito, né? 15% ao mês. Com a Selic, 3% ao ano. Gente, isso é comer pedra. Aí você fala, pô, mas ninguém faz isso. Não? Ai, meu Deus do céu. Senão a gente vai enveredar para o outro lado, mas eu tenho esses números. Quer ver outro exemplo? Poupança. Gente, a poupança aumentou o volume, né, com o coronavírus. Não faz nenhum sentido. Poupança continua sendo largamente utilizada como investimento. Meu Deus, é comer pedra. As pessoas têm que entender, estão comendo pedra. Tá? Mas poupança não paga imposto. Mentira. Quem te contou isso? Não, eu li, o cara era bom. Mentira, paga 30% de imposto. Paga 30%? Não. Eu googlei aqui e vi que não paga. Na verdade, não pagar é um artifício para atrair, né? Ela não paga, realmente, tecnicamente. Só que a poupança tem um teto que constitucionalmente não pode passar, que é 70% da Selic. Ora, bolas, é o mesmo que pagar 30% de imposto. A Selic, poupança, em geral, as pessoas investem por longo prazo. Selic no longo prazo, no Tesouro Direto, você vai pagar 15% apenas. Então, você vai render 85% da Selic, enquanto que na poupança rende 70%. O que me explica isso? Né? A facilidade da poupança? Eu não sei. Né? Ou sei, e também não quero falar, porque eu não quero entrar nesse métier. Tá? Mas é comer pedra. Essas 4 dicas que você deu foram muito pertinentes, porque realmente, o que a gente está conversando aqui, que as pessoas não têm, às vezes, um mínimo de conhecimento dessa parte financeira. Né? E quem está no 0 a 0 começar a implementar essas suas 4 dicas, já vai sair na frente. Só que também tem um outro cenário, Carlos Heitor, que é o quê? As pessoas que estão endividadas, famílias endividadas, ou com altas prestações, seja de carro,
seja de apartamento ou que tinha empréstimo no banco, sabe? Então, assim, existem as famílias e pessoas que estão endividadas. Como que num momento como esse, que além de ter essa dívida, muitas delas ainda estão perdendo receita, como que ela consegue sair dessa situação? Bom, vamos lá. A primeira dica, né, é não deixar atrasar para ir negociar. Bom, primeiro porque eu carrego comigo princípios éticos, né? Então, assim, eu acho que deixar atrasar uma dívida só para ir negociar depois, eu acho que, pelo menos o meu princípio ético fere. Pronto. Se não ferir o seu, tudo bem, não vamos discutir isso. Mas tem uma razão também. As instituições financeiras, quando você... É o contrário. Quando você ainda deixou... Não passou por um grupo seleto de devedores, elas te tratam de uma forma melhor. Você tem mais chances. É o contrário do que as pessoas pensam. Tá? Então, a primeira coisa é antecipar o problema. Segunda coisa é, se você está precisando... não tem dica que eu vou te dar agora para você amanhã resolver o problema. Infelizmente, não tem mais. Amanhã você resolveu e 2 dias você está bem na fita. Não tem. Tá? Se você está precisando, uma coisa importante é você perceber se a linha de crédito que você está usando, ou seja, da onde você está pegando dinheiro emprestado, é a melhor possível. Então, eu já citei aqui algumas linhas, cartão de crédito, não faz sentido, porque é muito, não é concebível, é muito caro. Tá? Cheque especial. Né? Outro dia me ligou, né? Não, pô, você foi agraciado, aumentei esse cheque especial. Não quero cheque especial, não quero. Aumentar cheque especial para quê? É a pior linha de crédito que tem, uma das piores, pior é cartão de crédito, mas é uma das piores é o cheque especial. Então, o cheque especial é feito para, né, bom, antigamente tinha essa razão, né? Um cheque você bateu, esqueceu, caiu. Para no cheque não voltar, você ficar como não pagador, o banco cobria. E aí você, em um dia depois, rapaz, é mesmo, vai lá e paga. E aí o juro alto, mas um dia acaba saindo, né? Mas hoje eu acabo vendo que tudo é hoje eletrônico. Você pode programar todas as suas contas. Então, enfim, o cheque especial tem que ser utilizado por um erro pontual ou por uma necessidade pontual. E caramba, eu achei que alguém fosse depositar na minha conta dinheiro hoje, não depositou, entrou a fatura da luz e realmente é melhor você não ficar devedor. O banco pagou para você, você entrou no seu cheque especial. Legal. Mas no dia seguinte, então, se você não tiver como resolver, você deve ir no banco. E agora, em época de isolamento, obviamente, não vai no banco fisicamente, você vai pelos canais que existem, né? Hoje é muito fácil você pelos canais, pela app do celular, online, pelo computador. Você vai, olha, o que você tem para me ajudar? Então, essa é a primeira dica. Tá? Existem linhas de crédito pessoal que são muito mais baratas do que o cheque especial. E isso faz todo sentido, gente. Não tem ninguém mal na história, não. Por quê? O cheque especial é para pessoa desorganizada. Se ela quer ficar desorganizada, então ela quer pagar caro mesmo naquilo ali. É um problema dela. E a gente tem que respeitar. Se a pessoa gosta de rasgar dinheiro e aumentar o lucro do banco, pô, né? Quem sou eu para desmerecê-la? Mas eu não gosto, eu estou no outro time. Né? Então, eu estou aqui ensinando para aquelas pessoas que têm muito respeito pelo seu dinheiro, porque o seu dinheiro ele não vale pelo dinheiro, ele vale porque ele nasceu do seu trabalho. E o seu trabalho, sim. Porque quando você está trabalhando, você está deixando de estar com a tua família, que é a coisa mais importante. Entendeu? Então, por isso que o dinheiro lá na frente vale, porque você está largando o que é mais importante hoje por causa desse negócio, que esse negócio vai ajudar você e tua família a ser feliz. Então, estou continuando aqui. Procurar a melhor linha de crédito. Se é algo realmente volumoso, como um carro ou, quiçá, né, um imóvel, né, procurar outras instituições. Né? Existe competitividade nesse mercado, ainda mais com essa enxurrada dos bancos virtuais, né, as chamadas fintechs. Então, tem muita competição. E existe a portabilidade também. Então, um banco pode tomar o financiamento do seu carro e você pode não, a ideia é que a sua parcela seja reduzida. Você pode negociar o teu saldo devedor que está, né, em aberto, ou acabar com ele na própria negociação, mantendo os juros, ou na redução dos juros, ele incorporar a parcela, enfim, uma série de coisas. Então, se permita olhar outras possibilidades. Isso é bom para o mercado, é bom para a competitividade, é bom para a economia, é bom para o país. A gente sabe que monopólio não é bom para ninguém. Oligopólio também não, porque o oligopólio pode ser, né, um monopólio disfarçado, onde as pessoas jantam
juntas diariamente. Então, a gente quer competitividade. E isso é uma dica. Uma outra coisa, também entrando no campo ético, é jogue limpo. Assim, se você precisa, isso vale para qualquer negociação que você fizer na sua vida, tá? Se você precisa realmente daquela negociação, joga limpo. Mostra a tua necessidade. Se você não precisa, não negocia. Aí faz do teu jeito, porque também não é fundamental. Eu não falo para essas pessoas, vou falar para as pessoas que estão realmente negociando porque precisam. Então, hoje, eu não vou falar para quem a crise... Tem gente que tá indo bem na crise, né? E tudo mais, e está querendo se oportunizar dela. Então, para esse pessoal, eu não vou falar, não é meu foco. Meu foco é para aquelas pessoas que realmente têm necessidade e estão precisando. Então, jogue limpo, tá? Diga, poxa, eu sou motorista de Uber, costumava faturar 5 mil por mês e estou há 2 meses não faturando nada. O governo está me dando 600, sei lá, né? Cara, eu preciso de uma ajuda. Não é questão que eu não quero. Eu preciso. Leva documentos, mostra. Tá? Numa negociação, né, a minha experiência diz que quando você é transparente, né, em tudo, para tudo, né, você atinge seus objetivos com mais facilidade. Tá? E por último, né, assim, faça as contas. Faça as contas. Como assim fazer as contas? Né? Ou se você não tiver aquele dom para fazer as contas, leve alguém, um sobrinho, um primo, um amigo que saiba fazer as contas, né? Ou traga para... Ou online. Hoje em dia a gente não vai a lugar nenhum, né? Tudo online. Então, online, peça ajuda para um amigo seu. Que, por exemplo, é muito fácil. Você está me devendo aí 10 parcelas de R$1.000. Aí você vem para mim, né, honestamente, e fala, não tem como te pagar. Eu falei, tudo bem, né? Eu te dou 3 meses de carência. E aí, lá na frente, você me paga 10 parcelas de R$1.500. Ou então 20 parcelas dos mesmos R$1.000. Aumenta a parcela ou o número de parcelas. Mas, tem que fazer essa conta, porque se a taxa de juros for a mesma, na verdade, eu comprei uma bicicleta, fui negociar o que eu faltava de pagar da bicicleta e saí comprando uma outra bicicleta. Porque ali o que o banco vende é o dinheiro emprestado. Então, se ele me empresta, se ele prorroga a minha dívida e me cobra os juros, ele está me emprestando dinheiro novamente. Então, eles não estão abrindo mão de nada. Pelo contrário, a DRE está aumentando o lucro. Pô, mais uma vez, não tem nada errado com isso. Se eu estou com o João aceita, tá certo, todo mundo, e o João também está certo. Eu não posso tirar o direito de quem quer pagar mais caro pelas coisas. Não posso, não tenho esse direito. Agora, para que as pessoas que querem pagar menos e precisam, para essas pessoas que eu falo, façam as contas, porque de nada adianta. Agora, se você conseguir postergar por 2, 3 meses 10 parcelas de R$1.000, 10 parcelas de R$1.000, essa é uma boa negociação. Isso é um indicativo que o banco está colocando a mão no seu coração e está te ajudando. Aí sim é uma coisa bacana. Então, calcule a taxa dessa mudança. Né? Que se você vier a pagar mais juros por causa dessa mudança, tudo bem, te salva agora, mas lá na frente vai te cobrar caro. Perfeito, perfeito. Bom, agora saindo um pouquinho dessa linha aí de finanças pessoais, tá me ouvindo? Tá, né? Tá travando um pouquinho. Tá me ouvindo? Bom, então, saindo um pouquinho dessa linha... focada para mim aqui. Voltou. Beleza. Então, saindo um pouquinho dessa linha de finanças pessoais, você já deu inúmeras dicas aí para o pessoal. Depois devem vir algumas perguntas também aí quando a gente abrir para as perguntas sobre essa linha ainda de finanças pessoais. Mas agora vamos para a linha empresarial, tá? Finanças empresariais. Eu tenho recebido muitos questionamentos ao longo dessas semanas, né? De micro e pequenos empreendedores que estão com a corda no pescoço, né? São empresas que têm um fluxo de caixa muito pequeno, né? Elas não aguentam uma crise como essa, que nem as empresas grandes, que têm um fluxo de caixa maior, né? Tem uma rentabilidade maior. E o governo, a gente tem visto alguns movimentos do governo para tentar ajudar esses pequenos empresários, né? A gente já viu aí prorrogações de pagamentos de tributos federais, estaduais e municipais para os optantes do Simples Nacional. Nós vimos aí o programa de manutenção de emprego através da medida provisória 936 do governo, em que pode reduzir a jornada de trabalho, suspender o contrato de trabalho por 2 meses, né, para tentar salvar alguns milhões de empregos. Porque a gente sabe também
que uma crise como essa, o coronavírus está matando muita gente, mas 30, 40 milhões de pessoas desempregadas, né, na pobreza também gera uma catástrofe aí, né? Muitas mortes, né, ocasionadas por esse empobrecimento da população. O que você vê? Quais são as alternativas desses pequenos empresários para esse momento que a gente está vivendo agora? Então, bom, a primeira dica você já deu, né? É procurar, junto às novas regulamentações que estão surgindo, o que se adeque a você. Tá? Isso sai pouco na mídia, até me surpreende por que não sai. Mas o Brasil é dos países que mais está ajudando o seu empresariado de pequeno porte. Tá? Eu não vi em outros países, houve ajuda, os Estados Unidos veio com ajuda de muito mais dinheiro que qualquer outro país, por motivos óbvios, são enormes, né? Mas especificamente aquele dinheiro de, olha, por exemplo, aqui, o funcionário até R$2.000, ele não perde absolutamente nada, o governo vai bancar isso. Né? Então, esse tipo de ajuda no Brasil, eu acho que está sendo subvalorizada. Então, a primeira dica é essa. Depois, eu vou entrar... Assim, em geral, valem as mesmas dicas. Né? Vento que venta lá, venta cá também, dá em Chico, dá em Francisco. Né? A organização. Mas deixa eu contextualizar mais para o empresário. Colocar, aí sim eu acho que eu posso falar, né? Numa planilha, mas se quiser no papel, tudo bem. Colocar a sua DRE, ou seja, o seu fluxo de caixa nos meses vindouros. Isso é muito importante. Porque se ele está vendo que em junho ele vai ficar R$20.000 negativo, por que esperar em junho para ver que vai ficar R$20.000 negativo? Então antecipa isso e já começa a tentar ser criativo, tá? Solucionar o problema desde hoje. Se eu tenho um problema e tenho 2 meses para resolver, é uma coisa. Agora, se eu tenho um problema hoje para resolver amanhã, é outra coisa. Minha chance de vitória é muito menor. Então, antecipe isso. Antecipe esse fluxo mensal para frente. Outra coisa, seja muito justo com seus colaboradores. Seja transparente. Uma vez mais, você vê, uma outra dica que eu dei lá, que também vale. Os seus colaboradores são os working horses do teu negócio. Né? O dono, o empresário, ele é uma figura fundamental em qualquer negócio. Mas os colaboradores são aqueles que dão a cara a tapa e estão lá no dia a dia. Essas pessoas têm que entender que nesse momento difícil, você está ao lado deles. Tá? Explique, chame eles para conversar, explique a situação e eles vão entender que você está num momento de muita dificuldade. Porque se você faz qualquer coisa e diz, eu estou em dificuldade, eu só posso fazer isso, a comunicação não fica legal. E aí pode ter uma assimetria de interpretações, gerando algo do tipo, poxa, ele está bem e agora a gente, no momento que a gente precisou dele, a gente não teve ele. Né? E lá na frente também, você perde esse elo, o teu negócio perde combustível. Isso é uma coisa também muito importante. Outra dica, tá? Tá sobrando tempo para muita gente, né? Que não está impedida de exercer as suas tarefas profissionais diárias. Então, para o microempresário, procurar pensar muito e ver o que ele pode fazer, tirar aquele projeto da gaveta. Eu tenho um exemplo muito, muito óbvio aqui, que assim, eu não falo uma coisa e faço outra. Né? Eu sou empresário também. Então, eu vou dar um exemplo de um dos meus negócios, né, que a gente, aliás, só me vem à cabeça o azar. Né? 3 anos imaginando o negócio. Lançamos ele no início do ano, né, no final do ano passado, e aí, em março, quando vai bombar, vem a crise, fechamos. É negócio varejo, alimentício, né, lá no Botafogo Praia Shopping, fecha o shopping, olha só. Ok, né, beleza. O que aconteceu com a gente? 2 semanas antes, a gente lançou o online. Né? Aí o pessoal, Rappi, como é que é? iFood. Cara, caiu uma enxurrada de pedidos que a gente falou, nós fizemos o contrário. Não, desligamos. Por quê? A gente vai atender mal esse pessoal. A gente vai se queimar. Uma marca nova, né, que foi construída, foi concebida com muito cuidado e a gente vai se queimar. Porra, é isso aí? Tá entregando assim, tá errado, veio porque a gente não ia dar conta. Então a gente fechou. E a gente, olha, vamos primeiro ajeitar o carro para depois botar o online. Pronto. Aí aconteceu isso,
ruim demais para a gente, é óbvio, né? Mas, cara, vamos aproveitar. Ah, o online, é verdade. Gente, agora está trabalhando online. Não lançamos ainda porque não deu tempo. O time está trabalhando pra caramba, mas já vai ser lançado online e vai ser lançado de uma maneira correta, tranquila. Então, esse exemplo serve muito para dar para os outros meus amigos empresários. Aproveite para ver algum projeto que você sempre quis fazer e nunca teve tempo. Sabe aquela coisa, pô, eu não consigo fazer isso com o carro andando? Aproveita que o carro parou. O carro está parado. A hora de trocar o pneu é agora. A hora de dar aquele brilho é agora. A hora de ajeitar o motor é agora. E, por fim, uma última dica agora vai para os empresários que não estão tão mal. Tá? Existem empresários que não estão tão mal. Tá? E eu vou dar um exemplo também pessoal. Né? A casa é de ferreiro, o espeto é de ferro. Na minha empresa de consultoria, né, o meu contador me falou, olha, o governo deu 3 meses para o pagamento e você pode... Aí me mandou o boleto para agosto. 3 meses. Eu paguei. Já paguei no mesmo ato. Por quê? Porque o meu fluxo de caixa me permitiu pagar. Tá? Meu contador é prova disso. Porque, que dica eu dou? Aquelas pessoas que podem, gente, vamos ajudar também. Vamos fazer a nossa parte. Porque se todo mundo quiser, né, vou me dar bem, também não vou pagar, é o que a gente chama de tragédia dos comuns. Sabe aquele negócio de andar no acostamento? Não, olha só, o acostamento está ali, né, para as pessoas pararem. Estou vendo que não tem nenhum carro parado, então eu vou pelo acostamento, não vou atrapalhar ninguém. Eu estou com pressa, afinal de contas, sair atrasado de casa. Só eu vou pelo acostamento. Beleza. Se só você for, mas se é um contrato, só você vai, né? Talvez dê certo, mas na prática todo mundo vai. Por isso que é a tragédia dos comuns. Aí o trânsito fica infernal, acaba que você pode encontrar um animal ou um outro carro parado e causar um acidente, um baita estrago. Então a tragédia dos comuns é quando todos querem usufruir de um benefício. E aí quem está dando aquele benefício não tem como arcar com aquele custo. E aí quebra. Então, ao empresariado que está bem, não só a questão dos grandes empresários, eu vejo muitas instituições aí fazendo caridade, ajudando, isso é muito bacana, né? Não sei se estão fazendo o que elas podem ou se tem que... Não sei o que está acontecendo, porque eu não tenho domínio de tudo, de todos os números. Mas eu vejo muito bons exemplos. E aqueles empresários que podem pagar os seus impostos em dia, né, sem usufruir desses benefícios, que o façam. Porque, gente, essa crise, o governo vai ter que pagar essa conta de alguma maneira. E uma conta que eu ainda não parei para fazer é o resultado de todo esse esforço do governo lá na frente. Né? Isso vai gerar inflação? Pode gerar uma baita inflação. E a inflação é péssimo. Por quê? Porque é bom para quem tem dinheiro. Porque aí quem tem dinheiro bota o dinheiro rendendo muito. A inflação está alta, mas para quem não tem dinheiro, o seu salário diminui, perde poder de compra. Pior coisa para um país é a inflação alta. Porque é ruim para quem mais precisa e bom para quem menos precisa de ajuda. Então, aos empresários que podem, façam os seus papéis. Ajudem, porque esse país jamais precisou tanto de você como agora. Carlos Heitor, olha só, nós temos um pouquinho mais de 10 minutos, tá? Para fechar a nossa live. E eu vou abrir aqui para pergunta para o pessoal. Eu queria começar com uma pergunta que hoje, quando eu fiz a postagem sobre a nossa live, veio uma pergunta já direto no meu direct lá no Instagram. São aqueles famosos, de um amigo meu, os famosos filhotes do bull market, né? O pessoal que estava investindo na Bolsa com todo o empenho, né? O que acontece? O pessoal começou a ver, né? Começou a ser falado que a Bolsa estava muito boa, tudo que era ação, né? Independente de quantos anos tinha a empresa, da qualidade da empresa, estavam subindo, né? E o pessoal estava começando a ficar animado, né? Só que o pessoal muita gente acabou entrando sem ter um conhecimento do assunto, né? E entrou sem diversificação, sem nenhum tipo de proteção na Bolsa. E quando veio essa crise do coronavírus, o pessoal perdeu aí 50% do que tinha, né? Então, assim, o que você indica para essas pessoas, até para um recomeço em investimento, né? O que você indica para elas diversificarem os investimentos dela, né? Estudarem melhor onde elas estão pisando, né? E o que você pode deixar de mensagem para essas pessoas?
Você tocou no ponto fundamental. Lá atrás existia um otimismo porque ninguém sabe o que vai acontecer precisamente no futuro. Mas as condições, os índices, as métricas eram favoráveis para esse país. E, em especial, para a Bolsa, de uma maneira geral, para as empresas da Bolsa. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, o que eu indico é muita informação, né? Procurar entender qual é a dinâmica de uma ação. Tá? Tem ação que já recuperou, tá? Já recuperou. Tá? Tem ação que já está dando em 2020 45% de lucro. É isso mesmo, 45% de lucro. Né? Eu poderia citar as ações aqui, mas aí vai parecer que eu estou fazendo propaganda. Eu não faço propaganda de nada, em absoluto. Eu não vou citar as ações, mas tem. Né? Amanhã sai a minha coluna no investing.com. Eu toco, lá, se você quiser saber muito, amanhã eu vou falar as 5 ações que estão dando muito dinheiro em 2020. Mas foram ações que perderam, isso você falou aí. Algumas perderam 50, né? Outras perderam 30, 30 e pouco, 40 e já recuperaram. E por que recuperaram? Né? Aí você vai entender, né? É o setor dela que está aprendendo a lidar com essa crise. Estou vendendo mais online porque as pessoas estão em casa. Aí você vai ver quem está vendendo online. Quem é? É isso, é isso. Qual é a ação disso? É ela que você está falando. Então, assim, você começa a entender. É claro que ação de companhia aérea, ação de empresa de turismo está lá embaixo, ainda está lá embaixo, porque essas não conseguiram se aproveitar de nada nessa crise. Então, o entendimento de onde você está investindo é fundamental. A diversificação é uma palavra mágica, né? Mágica no sentido conotativo. Né? Você é um princípio de Markowitz, 1952, Prêmio Nobel de Economia, que, pelo menos no mercado financeiro, faz muito mais sentido você colocar ovos em várias cestas do que todos os ovos na mesma cesta. Então, jamais compre 1, 2 ações. Né? Jamais compre, vamos lá, Petrobras e Vale, porque Petrobras e Vale tem risco governo enorme. Então, você está muito sentado em um único risco. Tem como você ter uma mesma performance, uma mesma expectativa de retorno com um risco bem mais baixo. Então, certamente, as pessoas que perderam 50% lá, né, elas estavam muito concentradas. Porque o índice Bovespa, por exemplo, não caiu 50%, não chegou a 50%. Tá? E por fim, né, renda variável, investimento, não é só ação, gente. Tá? Ontem eu fiz uma live sobre fundos imobiliários. Você tem diversos outros instrumentos que são igualmente fáceis de você investir. Você tem fundos de ações, os chamados FIAs. Você tem fundos de direito creditório, tudo absolutamente claro, transparente, dentro da CVM. Enfim, tem muita oportunidade de investimento e você também ficar restrito à Bolsa é complicado. Tá? E por fim, né, agora, ter muito cuidado, porque, então eu vou tirar para nunca mais. Se esse é o teu filho e você está certo disso, quem sou eu? Né? Você manda na sua vida. Mas é um momento, eu jamais vou dizer, compra agora porque tá bom, vende amanhã que tá ruim. Não tem como dizer isso. Mas o momento é de baixa. Isso é algo, pode cair mais? Pode. Mas vai passar isso. A gente já sabe como é que é o mercado. A gente é pessimista exageradamente e a gente também é otimista exageradamente. Então, nos dois extremos, a gente tem que ponderar, relativizar a nossa sensação, tanto de perda, de tristeza, quanto de vitória, aquele negócio que eu sou melhor do que todo mundo. Existe isso, já está muito bem documentado na psicologia, que a gente também já trouxe para finanças e para a economia. Então, existe, claro, quando cai, cai mais do que deveria. E, às vezes, quando sobe, sobe mais também, tem um ajuste. É a mesma coisa agora. Então, para quem não entrou e aceita a exposição a risco, a Bolsa pode ser uma boa entrada. Eu não sei, se você me perguntar se hoje é uma boa entrada, ou amanhã, ou segunda-feira, isso eu não sei responder, não tem como responder. Agora, para aquelas pessoas que querem entrar para o médio e longo prazo, a gente está falando no mínimo final do ano, no mínimo, e 2021, eu acho que vai ser um bom investimento a Bolsa. Entendi. E o pessoal aqui também tocou muito no... Eles que perderam e que podem, né, permanecer no risco, eles vão ter uma oportunidade de recuperar parte, pelo menos, de suas perdas. Perfeito, perfeito. Eu vi também muita gente falando aqui em relação ao dólar, né?
que o dólar está numa disparada aí. Você vê alguma ação do governo para estancar um pouco essa subida? Olha só, vamos lá. A gente tem quanto tempo aí? Acho que tem um pouquinho mais de 5 minutos ainda para Tá, não, acabar. então dá para responder. Vamos lá. Olha, hoje o foco do governo não pode estar em estancar o dólar. Não pode, né? Muito mais importante do que o dólar são as pessoas, né? A saúde das pessoas e, depois da saúde, a condição financeira, né? Sem saúde não tem condição financeira, né? Mas também com saúde, sem condição financeira, a gente tem que fazer o melhor para não chegar no pior dos mundos. Então, eu não vejo uma preocupação com o dólar para o curto prazo. Até porque o dólar ele tem um fator muito positivo para a economia, porque o Brasil fica barato. O dólar caro, o Brasil fica barato. Então, imagina o pessoal lá fora, para comprar uma casa agora em Búzios, né, está muito mais barato em dólar. Primeiro, porque aqui está em crise, os preços caíram muito. Segundo, porque está sem liquidez nenhuma. E terceiro, porque a moeda deles vale 6, 7 vezes se for euro, né, pound. Então, assim, o Brasil exporta muito mais. E aí, ao exportar muito mais, entra mais dinheiro no país. Então, essa deve ser a preocupação. Por isso que eu estando no governo, jamais eu vou me preocupar em parar e reduzir o dólar. Qual é o interesse de quem quer reduzir o dólar? Eu quero viajar. Poxa, ninguém está viajando agora. E aí é interesse pessoal, né? Qual outro interesse? Realmente, tem a questão da importação, né? Você tira competitividade, né, do mercado nacional, porque você não consegue mais importar porque está muito caro. E aí isso gera maior controle interno do mercado, que é ruim, tirando competitividade, e também pressiona a inflação. Mas, assim, não tem como fugir da inflação. O governo enxurrando, fazendo o que ele está fazendo, e ainda mais com essa questão do dólar alto, a inflação é algo natural. É aquele negócio, você está com uma doença muito braba. Você vai tomar um remédio que vai te deixar para baixo. Não tem como tomar um remédio para ele é legal, estou bem. Não tem. Tá? Então, você tem os efeitos colaterais. A inflação é um efeito colateral que a gente vai sofrer, né? Mas a gente já passou por inflações muito... a gente está acostumado. Pelo menos esse é um game que a gente já está acostumado a jogar. A gente realmente não estava acostumado a jogar, os empresários, as pessoas, as famílias, esse jogo que a gente está jogando agora, né? Que é ficar isolado, como é que eu faço o meu trabalho e todo mundo está se criando, né? Eu nunca tinha feito live na minha vida. Nunca, jamais. Live? O que é isso? Não, cara, vamos lá, vamos conversar aqui. Deixa eu dar minha aula, vou fazer uma palestra ao vivo, deixa eu ir para o Brasil todo, né? Dar palestra. E hoje eu estou fazendo live. Eu tive que me reinventar, como todas as pessoas. Então, fundamentalmente, é isso que eu posso te responder. Perfeito, perfeito. Olha só, Carlos Heitor, nós temos aí um pouquinho menos de 5 minutos, tá? Antes de você fazer as suas considerações finais, tá? Todo esse papo que a gente bateu, eu gostaria de te agradecer imensamente, tá? Eu tenho certeza que essa live foi muito proveitosa para todo mundo que nos acompanhou. Tá? Eu espero que nós possamos fazer em breve uma outra live, quem sabe falando de previdência, que é um outro assunto que você domina muito, né? Até tocar aí nessa reforma da previdência que aconteceu no Brasil, como que a gente pode, às vezes, implementar isso a nível municipal em Niterói, também pode ser muito interessante falar sobre a previdência, nos antecipar, né? O problema de Niterói é a previdência. Então, tá vendo? Então a gente já pode levantar essa bola para uma próxima live, tá? Te agradeço novamente pela participação e eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para o pessoal que nos acompanhou aí nessa 1 hora de live. Não, Bernardo, eu te agradeço também muito, mas eu vou poupar minhas considerações finais e vou... Tem alguma pergunta aí? Eu quero dar voz às pessoas aí. Se tiver pergunta, eu prefiro abordar então, tá. a pergunta. Tá, olha só. O Felipe ele perguntou aqui, ó, na atual condição, temos o medo da população, a qual estudos como o de Carroll demonstram que são mais suscetíveis a gerar poupança, né? No caso aí, guardar dinheiro. Ao mesmo tempo, existe a necessidade de liquidez do mercado e, portanto, né, fazer girar a economia. Como que nós podemos balancear essa necessidade de ambos para não fazer a população parar de consumir nesse momento, né? Essa é a equação fundamental da economia, né? Você tem que estimular o dinheiro sempre estar girando, as pessoas consumindo e produzindo, né? Não tem receita, mas eu acho que o papel do governo, e olha que eu sou, mais uma vez, neoliberal, acredito no Estado pequeno, o Estado tem que se preocupar
com as pessoas e não se preocupar se determinada empresa está fazendo certo. Isso aí tem que ser setor privado, tá? Então, nesse aspecto, o governo vai ter que implementar, como já está implementando essa política, e o governo está ajudando da forma que pode. Mas por que não paga o salário de até 10 mil reais de todo mundo? Porque não tem como. Aí o Brasil quebra, aí fecha a porta e vamos embora. Vamos para o Chile, vamos para os Estados Unidos, vamos para outro país que nos receber. Tá? Essa é a grande verdade. Sobre a questão da dificuldade de poupar, então eu vou aproveitar para lançar um desafio aí, né? Para que, assim, gente, desafio da semana. Começa poupando, segunda-feira, R$1, aquela moedinha. Terça-feira, R$2. No domingo, dá R$7, é o 7º dia, né? Na outra semana, começa de novo. R$1, R$2, R$7. É pouquíssimo, não é? No máximo R$7 no domingo. Domingo é o dia que você mais tá tranquilo. R$7 só é uma cerveja em garrafa, não é isso? Deixa de tomar uma cerveja em garrafa. Você já poupou, fez o desafio. Sabe quanto é que você vai até o final do ano? Sem juros, sem contabilizar juros? R$1.500. R$1.500 praticamente. Então, imagina a pessoa que tem 2 salários mínimos, cara. R$1.500 talvez para você, para mim, para as pessoas que nos assistem, seja pouco. Mas para as pessoas que ganham um salário mínimo, R$1.500 é mais do que o seu salário. E eu estou falando de economizar R$1 por dia na segunda, até 7 no domingo. Só. Então, assim, a economia, a poupança, ela é psicológica. E no Brasil, a gente tem pouca cultura, e não é culpa minha, sua e das pessoas. É cultural. A gente tem várias, a gente poderia aqui fazer uma live sobre isso, a questão histórica de alta inflação, o histórico do Brasil ter saído de uma economia presa para uma economia aberta muito rapidamente. Então, as pessoas queriam consumir, queriam ter uma televisão o mais rapidamente possível. Então, para que eu vou poupar? A minha alegria está ali. Cara, é muito maneiro ter uma televisão quando surgiu lá 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, tem todo um histórico que diz que ajuda a explicar por que a gente poupa muito menos do que todos os países praticamente lá fora. E aí isso explica também o nível de desenvolvimento social que a gente tem hoje no nosso país. Então, se a gente começar a mudar isso, a estimular as pessoas a pouparem, nem em forma de brincadeira, aquele porquinho, vamos começar com o porquinho, a taxa de juros está baixa mesmo, então deixa dinheiro em casa, não tem problema. R$1 na segunda, 7 no domingo, ao final, sempre fazendo isso, ao final do ano você tem R$1.000 e poucos. Para quem quer um pouquinho mais, faz no mês. R$1 no dia 1, R$2 no dia 2, até R$30 no dia 30. Começa de novo no mês. Sabe quanto é que isso dá no final do ano? Eu tenho que olhar minha cola aqui, que eu não sei de cabeça. R$5.580. Olha só, R$1 no dia 1º. Então, hoje é que dia mesmo? Dia 14? R$14. Bota amanhã 15. Quem tem uma condição melhor, vai indo. Todo dia você bota o dia ali. No dia 1º é para botar R$1 só. Final do ano, gente, você tem R$5.580. Pô, é pouco, não serve para nada. Se é pouco, me dá. Porra, vou adorar. É dinheiro para caramba. E você está economizando quase que brincando, deixando de comprar uma bobagem na rua, pegar um salgadinho, fazer mal à sua saúde. Pior que você, além de fazer uma poupança, você não pode fazer bem à sua saúde, não gastar com besteira, não gastar tempo com besteira, vendo besteira, comprando besteira. Enfim, é só coisa boa. Então vamos fazer isso aí e você vai ver que vai dar certo. Carlos Heitor, muito obrigado pela participação. O pessoal adorou a live aqui. A live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois eu vou te passar também, a gente vai gravar a live, vou te passar com os melhores momentos e ela na íntegra. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Agradecer novamente ao Carlos Heitor Campani por ter dedicado essa hora aqui para esclarecer toda essa parte de finanças pessoais e empresariais para a gente. Carlos Heitor, muito obrigado aí por essa live. Tá bom, pessoal. Obrigado, Bernardo. E sucesso aí na sua caminhada aí. Muito obrigado também. A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau, até a próxima. Pessoal. Galera, vai ficar gravado aí 24 horas no Instagram, tá? Depois eu vou botar uns melhores momentos também dessa live. Acho que vai ser difícil fazer melhores momentos, né? Melhor botar ela uma hora corrida, tá? No IGTV. E aí, se vocês quiserem divulgar também para outros amigos que perderam a live hoje, mas que têm interesse nesse assunto, fiquem à vontade. Em breve, eu e Carlos Heitor provavelmente estaremos fazendo uma live sobre previdência, tanto a nível nacional quanto a nível municipal, que é um dos grandes problemas. Tá bom? Nossa live está fechando agora, faltam 30 segundos aí. Agradecer a presença de vocês todos. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu!